Você já percebeu que depois da maternidade ficou mais difícil se dedicar às coisas do Senhor? Pois é, aconteceu comigo também, mas eu quero te falar nesse vídeo como foi que eu reconstruí a minha intimidade com Deus através das disciplinas espirituais. Que calor! Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? O vídeo de hoje será um pouco diferente. Como você pode ver, eu já estou numa posição diferente, né? Eu tô aqui atrás da mesa do escritório, geralmente eu tô na frente conversando com vocês, só que eu tô com o tempo um pouco corrido. O Natal tá chegando, né? Na verdade, o mês de dezembro está chegando. E até então, a minha correria estava sendo o aniversário da minha filha, que era dia 20. Foi dia 20. Então, depois do dia 20, começa a correria para deixar tudo pronto para dia 1º de dezembro, montar a árvore de Natal. Esse ano eu tô com muito DIY. Viu? Já fiz até esses, ó. Olha que coisa mais linda, essas sacolinhas de presente para colocar embaixo da árvore. Comprei o tecido. A gente tá fazendo um calendário do advento. Eu nem sei o que era que eu tava falando, sabe? Eu me perdi. E por que eu tô nesse cenário, né, diferenciado aqui do que a gente tá acostumado nesse canal? É porque eu estou fazendo a decoração de Natal, que eu tenho um tempinho muito curto para deixar tudo pronto para montar dia 1º. Então eu vou fazer esse calendário do Advento e vou conversando com vocês sobre disciplinas espirituais. Isso que eu estou fazendo é uma disciplina espiritual para mim, gravar esses vídeos, né, colocar aqui na internet o que Deus tem me entregado, que Ele me orientou a fazer isso, né? Não fiz a acordei disso, eu vou fazer. Não, é uma coisa que Ele vinha trabalhando comigo há um bom tempo. Então eu vou fazendo essas coisinhas enquanto converso com vocês sobre disciplinas espirituais. Então eu acho que tem tudo a ver. E é isso. Vamos lá. Antes de começar, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, seguir o canal caso você ainda não siga, encaminhar esse vídeo para uma amiga que sente que está um pouco distante do Senhor depois da maternidade. Esse vídeo eu creio que vai dar a ela soluções, ideias, saídas para que ela se sinta um pouco melhor nessa fase, que ela consiga retomar, restabelecer a intimidade dela com o Senhor, mesmo com o tempo reduzido, mesmo com o bebê pequeno. Então estamos aqui como amigas e eu creio que eu vou conseguir te ajudar através desse vídeo. Antes de ser mãe, eu tinha um tempo assim muito bom, gente, para fazer as minhas disciplinas espirituais. Quando eu era solteira, eu tinha muito mais tempo, né? Depois que eu me casei, eu fiquei com um tempo um pouco mais reduzido, só que eu fazia assim, eu sempre trabalhei em casa. E aí o meu marido, quando ele saía para trabalhar, eu ia fazer as minhas disciplinas espirituais. Então eu passava um bom tempo, 1h30, 2 horas, fazendo meu devocional. Eu colocava o som bem alto, cantava enquanto arrumava a casa, enquanto eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei em home office. Então enquanto eu trabalhava, eu ouvia uma música, ouvia uma pregação, ouvia um podcast, né? Então assim, eu tinha uma rotina muito boa, muito tranquila. Depois que eu virei mãe, as coisas mudaram muito, porque você não consegue, você que é mãe, você sabe. Se você ainda não for mãe, fique sabendo. Depois que a gente tem filho, a gente não tem o mesmo tempo de antes, porque não é você que faz o seu tempo, olha só. Não somos nós que fazemos o nosso tempo mais. Os nossos filhos que definem o nosso tempo. Por isso que eu tento sempre me precaver, né? Eu tento sempre me adiantar. Então, assim, se eu tenho tempo livre, eu vou adiantar minhas disciplinas espirituais. Porque talvez no tempo que eu acho que vai estar livre, eu não esteja. Então, quais são as disciplinas espirituais que você pode aplicar na sua rotina hoje e pode retomar a sua intimidade com Deus do jeito que você pode fazer? Você não vai imitar o que eu faço, porque a minha rotina é uma, a sua rotina é outra, né? Cada um tem o seu tempo. Então, a primeira disciplina espiritual que eu quero falar aqui é sobre oração. Gente, oração é imprescindível, né? Ninguém pode ficar sem orar. E mesmo que você não tenha como ter um horário só para isso, hoje em dia eu tenho, porque a minha filha adquiriu uma rotina que eu consigo prever, né? Geralmente ela acorda às 8. Então, entre o meu marido sair para o trabalho às 7 e ela acordar às 8, eu tenho 1 hora. Não quer dizer que eu consiga ficar 1 hora fazendo devocional. Por quê? Porque enquanto ela dorme, eu tenho que dar uma arrumada no meu quarto, eu tenho que deixar o cafezinho dela pronto, né? Eu tenho que fazer o meu devocional. Então, o que é que eu faço? Eu tiro 30 minutos na minha manhã, depois do meu café da manhã, que o meu marido vai embora, que a gente toma café junto. Ele vai embora para trabalhar e eu fico em casa. Então, nesse período, antes dela acordar, eu faço o meu devocional, certo? Então, é um devocional de 30 minutos, em que, na maioria desses 30 minutos, eu oro.
E mais ou menos uns 5 minutos eu faço a minha leitura devocional do dia. Porque eu pergunto assim, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem pra mim no dia de hoje? E aí eu vou e leio o meu devocional. E desse devocional eu também faço outra oração. Então eu faço uma oração antes de ler o devocional, né, em que eu coloco as minhas petições pro dia, eu coloco as coisas que eu tenho vivido. Então você tenta tirar um tempo no seu dia para orar. Na maioria das vezes, quando eu consigo, eu faço esses 30 minutos. Se não, eu tenho em mente que quando a minha filha cochilar, porque todos os dias ela cochila, se ela não cochilar é algo muito atípico, graças a Deus nunca mais aconteceu. Eu acho que aconteceu umas 2 vezes só na vida dela, de ela não cochilar durante o dia. Então, no cochilo dela, eu faço meu devocional e dá tudo certo. Tá, gente? Então, a oração tem que ter. Você não pode dizer assim, não tô conseguindo orar. Você tem que orar. Você pode orar lavando os pratos, você pode orar amamentando, você pode orar enquanto você come, antes de comer, né? Em todas as refeições antes de comer a gente ora. Então, assim, a oração faz parte da vida do crente. Do mesmo jeito que você fala com seu marido, que você fala com seu bebê, que você fala com outro filho ou com alguém que você sempre fala, você tem que falar com Deus, certo? Então, não deixe... Pelo amor de Deus, não deixe de falar com o Senhor, tá? Não deixe de falar pra ele o que você tá sentindo, porque ele sabe. Não pense que se você não contar, ele não vai saber, não. Segundo ponto aqui é o jejum. Eu tenho que confessar que eu não tinha o hábito de jejuar. Depois que eu entrei nessa igreja que eu tô hoje em dia, eu tenho mais o hábito de jejuar, graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor trabalhou isso no meu coração. E hoje em dia eu jejuo constantemente. Eu jejuo sozinha quando eu preciso que Deus me prepare para alguma coisa que eu queira conquistar, que eu queira fazer, certo? Então eu entro em um jejum, eu entro em um propósito com o Senhor. E aí o jejum ele enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Então se você precisa que o seu espírito seja fortalecido, jejum, tá, gente? Terceiro ponto aqui é a leitura da palavra, certo? Outra coisa que a gente não pode ficar sem, gente. Leitura da palavra é o seu alimento como cristão. Você não passa um dia sem se alimentar. Por que você passa um dia sem ler a Bíblia? Me fale. Me diga, mulher, por que você está fazendo isso com você? Não pode. Sabe por que não pode? Porque quando você não lê a palavra, você está desarmada para esse lado do inimigo, sabe? Mesmo que você abra a Bíblia em um texto aleatório, que às vezes é números, falando de genealogia, até aquele texto pode te ajudar em alguma coisa, porque a palavra do Senhor não volta vazia, sabe? Então, assim, nós temos que ter esse hábito. Gente, esse é imprescindível. Você tem que ler a palavra todos os dias. Mas se você disser assim, eu não tenho tempo de parar e ler a palavra, ou quando eu tenho tempo, porque pronto, eu leio à noite. Eu leio antes de dormir, quando o meu marido pega a Cecília para colocar ela para dormir, porque ele que coloca. Quando ele pega ela para fazer isso, é a hora em que eu vou fazer a minha leitura bíblica. Tem dias que eu tô muito cansada. Tem dias que eu tenho que dar um grau na casa porque tá muito bagunçado e no outro dia eu sei que se eu acordar a casa estiver daquele jeito, eu vou ficar muito estressada. E aí eu já não faço meu devocional, porque em vez de sair do meu café da manhã para fazer o meu devocional, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa, né? Porque, assim, paz interior, às vezes a casa vira uma prioridade pra mim. E tá errado, tá, gente? Tô dizendo que eu tô certa, não. Mas cada doido tem sua mania, né? Então essa é a minha. Eu tenho que estar com a casa minimamente arrumadinha pra eu conseguir me concentrar em outras coisas. Então, se eu tiver no meio da bagunça, eu não sei como é que eu tô fazendo isso. Eu não tenho noção da bagunça que tá aqui ao meu redor, não. Eu não sei como é que eu tô fazendo isso aqui. Eu acho que é porque eu tô com 2 coisas já na cabeça, que é passar essas informações e fazer isso aqui. É por isso que eu tô conseguindo. Mas enfim, eu quero te dar uma dica, caso você não consiga parar, sentar e ler a palavra, certo? Baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular, caso você ainda não tenha, e coloque para ouvir, tá? É uma coisa que ajuda muito. Às vezes a gente pensa que não vale, né? Muitas vezes eu deixei de fazer, usar esse recurso, porque eu acho que não vale. Não vale. Bíblia a gente tem que ler. Só que se eu não conseguir... É muito válido, gente. É muito válido você colocar a Bíblia para ouvir. Você não coloca um culto para ouvir, você não coloca um podcast, uma música, e às vezes você é muito edificado, né, através do áudio. Então faça isso. Eu já fiz isso várias vezes. Já teve vezes de eu estar com a minha leitura bíblica, porque eu faço a leitura anual, né? Então, assim, já teve vezes de eu estar muito atrasada, muito.
E aí, o que é que eu fiz? Eu, em vez de perder as esperanças e desistir da leitura bíblica, como já me falaram que fizeram, né, algumas amigas minhas, amiga, ó, desisti, porque eu não ia conseguir ler 15 capítulos num dia, né, porque geralmente são 3 capítulos, né, por dia. E a pessoa atrasou 5 dias, por algum motivo. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o áudio e vou lavar prato, e vou arrumar as coisas aqui no meu quarto, e eu vou ouvindo. Depois tem o louvor. O louvor, gente, antes de me casar, eu louvava em casa, né? Cantava, só que não era tanto porque a minha família, ninguém é cristão. Assim, são cristãos, mas não são evangélicos. Então, assim, eu cantava, eles se incomodavam. Ah, tá cantando muito alto. Ah, mas eu não gosto dessa música. Tá bom, todo mundo já entendeu, não sei o que. Era chato, sabe? Aí eu não cantava tanto assim em casa. Quando eu me casei, que eu ficava sozinha em casa, então assim, era louvor direto. Então, sempre que eu não tava ouvindo um podcast, uma pregação, alguma coisa assim, eu tava com música tocando. Eu sempre tava com informação na minha cabeça, impressionante. Então, eu vivia cantando. E aí, depois de ser mãe, eu diminui muito isso. Porque você não pode ouvir música no volume que você escuta normalmente, né? Porque você tem um bebê e geralmente o bebê não se interessa pelas músicas que você tá cantando, né? Só pelas dele, né? Minha filha, por exemplo, é assim. Então, eu tive que aprender a me preencher com as músicas dela. Então, assim, as músicas que ela escuta e que pra mim não eram tão interessantes, essas músicas tiveram que me preencher, tiveram que me ajudar. A gente pensa na música infantil. Eu não tô falando de Dança do Pinguim, né, por exemplo, de Aline Barros. Eu tô falando assim, por exemplo, vou dizer pra vocês, uma música infantil que me edificou foi a da Formiguinha, vocês acreditam? É aquela, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma corta, a outra pega. E aí tem um trecho que faz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. E isso, eu falei, me arrepiei todinha, porque é isso que eu tô fazendo agora, nesse momento. Eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou fazer no tempo que eu tenho, que não é um tempo que eu posso dizer assim, parei, tudo que eu tava fazendo foi só gravar o vídeo, como geralmente eu faço todos os dias. Não, eu tô aqui, ó, tô falando com você e tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso aqui para o Natal aqui de casa, enquanto isso eu faço aquilo que Deus me mandou fazer. E é bênção, gente, não é aquela coisa assim, não é do jeito que eu esperava, né, que você quer ter um tempo separado para cada coisa, mas é o tempo que Deus te dá e você vai utilizar da melhor forma possível, certo? Então assim, até uma música infantil pode te edificar, mas o que é que eu faço? Conforme minha filha foi crescendo, eu fui adaptando ela e também ela vai ouvindo as músicas na igreja, né, nos cultos que a gente vai, e vai se acostumando com aquelas músicas. Então eu começo botando para ouvir as músicas que ela já conhece, que tocam na igreja, né, que tocam bastante. Tem música que ela mesma fica cantando, né, a gente fica ouvindo. E aí eu boto pra ouvir e vou deixando no aleatório. Tem música que ela não quer, que ela pede pra passar, volta pra música dela. Mas o que eu consegui ali pegar de música pra mim, eu coloco. Comecei a ouvir as músicas dela e receber algo de Deus através das músicas dela. Olha que incrível. E depois ela foi se acostumando com as minhas músicas e agora eu consigo colocar as minhas músicas para ela ouvir, né? Não são todas que eu quero, não são todas do jeito que eu quero, não é como antes, que eu cantava a plenos pulmões, eu tinha mais técnica, tinha mais alcance, tinha mais oportunidades de falar para a igreja aquilo que Deus colocava no meu coração através do louvor. Mas mesmo assim, tá sendo uma bênção, gente. Então o louvor também não pode faltar, sabe? O inimigo, a primeira coisa que ele quer calar em você é o seu louvor, né? A gente diz assim, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas você tá gastando mesmo? Já parou pra pensar? Às vezes a gente canta músicas para o Senhor na igreja, no altar, e a gente tá mentindo, né? E não é aquilo que a gente vive. Você não tá gastando a vida para o Senhor, você tá gastando a vida para as suas necessidades, para os seus sonhos, para as suas vontades. Então a gente tem que aprender a ser honesto, né, com o que a gente canta. E Deus me deu uma clareza muito grande sobre o que eu cantava e a forma que eu cantava.
quando ele, de certa forma, diminuiu as minhas oportunidades de cantar. Então eu digo a você, o louvor é uma porta de entrada do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a música, né, a música secular, às vezes aquela música, tem gente que é polêmica, porque só escuta música secular, só escuta música gospel, não escuta música secular, você é bitolado, não sei o que, não é isso. E como a pastora Sara Shiva fala, às vezes ela é bem exagerada, né, não vamos mentir. Como a pastora Sara Shiva fala, tem muita música que é consagrada, tem melodias que tem batidas ali que são espiritualmente pesadas, né? Então, muitas vezes a gente tá ali envolvido e a gente não repara, não separa essas coisas. Então, se você quer cantar, por que não cantar louvores ao Senhor? Por que não dedicar a sua voz e o seu tempo para isso? Né? Pense sobre isso. Não tô dizendo que se você escuta música secular, não tô dizendo, tire todos os seus celulares. Isso é uma coisa que o Espírito Santo vai preparar, né? Vai separar no seu coração, né? Esse espaço de santificação. Então, você precisa abrir a porta. Se você não deixa ele trabalhar, ele não vai trabalhar. Mas se você tá ouvindo o que eu tô falando e está entrando nos seus ouvidos, abra o seu coração para que isso também entre no seu coração, para que Deus fale com você, né? Porque às vezes ele pediu a mim para deixar as músicas seculares e pode não pedir a você. E tá tudo bem. Por último, temos uma coisa aqui que realmente eu tenho falhado muito, que é o culto doméstico. Gente, eu tenho falhado muito no culto doméstico. Muito mesmo, infelizmente. Porque o culto doméstico, ele tem que ser feito com tempo, ele tem que ser feito em família. Eu não consigo pegar o violão e cantar, né? Tem que ser meu marido no violão, eu segurando a Cecília. Ela tá numa fase que ela não para mais como ela parava antes. Antes a gente fazia o culto doméstico com ela e ela participava. E aí ela foi perdendo essa atenção e cada vez mais difícil fazer um culto doméstico com ela. Da última vez que a gente tentou, eu parei o culto no meio, porque eu fiquei tão estressada que eu não aguentei. Eu tava num dia que já tinha sido cansativo e eu tava tentando louvar, eu tava na hora que eu tava ali, emocionada, tava vindo aqui a lágrima. Aí ela começou a gritar, a lágrima voltou assim, fiquei estressada, bati a porta e foi-me embora. Pronto, deixei, meu marido tava com ela, eu dei um chilique, gente. Assim, horrível. E aí meu marido ficou com ela e deu tudo certo. Mas não é bom, né? Não é bom que seja assim. Então o que eu digo pra você é que se você for fazer culto doméstico, que você separe um tempo em que você saiba que você vai ter um dia mais tranquilo, né? Combine com antecedência com seu esposo. Veja como é que vocês vão fazer. Se alguém toca um instrumento, ótimo. Se não toca, prepare uns louvores ali com antecedência. Avise para sua filha, para o seu filho, se é um bebê, se é uma criança, avise antes. Mesmo que for bebê, você diz, bebê não entende. Entende sim, meu amor, entende. Eu vou dizer pra você, ele entende sim. Então, como eu disse, a gente tem falhado muito nas disciplinas espirituais. Mas em nome de Jesus, a gente vai conseguir se organizar melhor daqui pra frente, em nome de Jesus, pra fazer dar certo, como dava antes, né? Porque assim, o inimigo ele usa, né, as nossas fraquezas, e isso tem sido uma fraqueza, né? Tem sido uma porta que a gente tem deixado aberta, infelizmente. Então é isso, gente, essas são as minhas disciplinas espirituais nesse momento. E eu quero te dizer que se você não consegue fazer nenhuma delas, não se sinta culpado, não se sinta mal. Esse vídeo não é pra isso, é justamente pra te ajudar, pra mostrar como é a minha experiência, né? E como eu tenho feito pra conseguir dar conta disso tudo. Como é que eu tenho adaptado na minha rotina. E como eu disse, esse vídeo aqui também é disciplina espiritual pra mim, né? Eu estar fazendo esse trabalho, esse projeto, que não é meu puramente, é do Senhor. Tem dias que hoje mesmo eu não tava com cabeça pra isso, eu tava bem assim, mas por disciplina, o Senhor me chamou e sente lá, bota a câmera e vai gravar. Então, se você tá se sentindo um pouco mal, né, por não estar conseguindo ter a intimidade, o tempo que você tinha antes com o Senhor, não se preocupe, Deus entende, né? Você só precisa ser um pouco mais criativa. E não se preocupe, Deus quer o seu coração, né? Se você tá aqui, se você viu esse vídeo até agora, ou se você botou pra ouvir, aí que bom que você tá aqui, né? Eu tenho poucos ouvintes, mas fiéis. Então, se você está aqui, louvado seja Deus pela sua vida, obrigada pela sua atenção e não se preocupe, vai dar certo, né? Você só precisa ser um pouco mais intencional, um pouco mais criativa e não precisa fazer tudo que eu faço, comece com uma de cada vez, né? Qual é que é mais fácil de você inserir na sua rotina? Quando ela estiver bem estabelecida ou quando você vê que cabe um pouco mais, você vai esticando a corda e vai vendo até onde você pode chegar. O importante é que você não perca tempo de estar com o Senhor, porque assim, às vezes a gente pensa, isso é besteira,
disciplina espiritual, sei o quê. Não, não é besteira. Aliás, é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida e na sua família, é deixar um tempo certo para você estar com seu pai. E é isso, muito obrigada. Encaminhei isso para uma amiga que também tá com um tempo mais curto depois de ser mãe, para que ela não se sinta culpada, para que ela encontre soluções para recuperar a intimidade que ela tinha com o Senhor, mesmo que ela não esteja podendo sair muito de casa, mesmo que as saídas tenham reduzido, né? Às vezes a gente fica muito pressionada com a rotina, com o bebê, com a casa, com o trabalho, com o marido, com a igreja, e isso não é para acrescentar peso à sua cabeça, não, pelo contrário, as disciplinas espirituais nos ajudam a nos fortalecer, né, e nos ajudam a deixar o nosso jugo e pegar o jugo do Senhor, né. Como o próprio Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né, porque o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Então, pegue esse fardo para você, deixe seus fardos com o Senhor. E assuma um compromisso com Deus, assuma um compromisso com o Senhor de estar com Ele todos os dias, de buscá-lo com mais intencionalidade, né? Não deixe para Ele o tempo que sobra. Então é isso, meus amores. Siga o canal, dê um like nesse vídeo e eu te espero na semana que vem, em nome de Jesus. Até a próxima semana e não esquece que aqui tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você. Tchau!